Eu acho que vocês aí de casa já ouviram falar nos probióticos, né? Mas e os prebióticos, hein? Será que são a mesma coisa? E qual a real função deles no nosso organismo? Bom, para acabar com essas dúvidas e muitas outras, nós preparamos uma matéria super esclarecedora e é com ela que a gente começa o programa de hoje. Foi numa consulta de rotina com a nutricionista que Joana decidiu inserir os probióticos na dieta alimentar. Eu percebia que meu intestino não funcionava todos os dias e no começo eu achava que isso era normal. Até começar a falar com médicos, com nutricionistas especialistas e descobrir que não. E que a gente tem que adaptar a nossa alimentação para fazer com que ele se regularize. E aí começou a minha mudança. Dentro da minha rotina eu uso o kefir de leite, então eu ou tomo o leite de kefir ou eu faço algum produto como um iogurte, como um creme, a partir desse derivado que é o leite do kefir. Do kombucha, que é um outro probiótico, e eu consumo ele pela manhã em jejum, e é como eu percebo que o meu organismo absorve os melhores benefícios e tanto o meu intestino funciona melhor, quanto eu fico mais energizada. Mas o que são probióticos? Os probióticos são bactérias do bem. O nosso intestino ele é colonizado por bactérias boas e bactérias ruins. A gente tem que procurar para a nossa saúde estar boa sempre que haja mais número de bactérias boas, que são as bactérias probióticas. Prebiótico é o alimento do probiótico. O probiótico é o micro-organismo, a bactéria, e o prebiótico é o que vai alimentar e fazer com que aquela bactéria se reproduza. Quais os benefícios dos probióticos? A gente tem muita aplicação com o probiótico, desde resistência à insulina, diabetes, melhora do colesterol, um funcionamento intestinal mais regular, ajuda também no controle de pessoas que têm câncer, porque ele modula também a imunidade. Não adianta também você ter uma alimentação muito saudável se você não estiver absorvendo todos esses nutrientes. Então, tratando o intestino através dos probióticos, a gente consegue garantir a absorção melhor de muitos nutrientes. Como podemos consumi-los? Existem muitos alimentos que são fontes de probióticos, queijos, coalhadas, também o kefir e o kombucha, que são bebidas com efeito probiótico, ou você pode usar em cápsula, prescrito por um nutricionista ou por um médico, e aí ele adequa a dosagem para cada pessoa. O kefir, ele tem dois tipos, tem o kefir de água e o kefir de leite. Os dois têm efeito probiótico e é a mesma colônia de bactérias. Um vai se alimentar do açúcar do leite, que é a lactose, e o outro vai se alimentar, o kefir de água vai se alimentar de algum substrato que a gente coloque na água. Normalmente um tipo de açúcar, ou açúcar mascavo, ou rapadura, ou açúcar do coco. Tem que ter uma fonte para ele se alimentar. Eles têm o mesmo efeito. E o kombucha é um outro tipo de bactéria que também fermenta, só que no caso ele vai fermentar uma bebida com cafeína, e aí faz também esse efeito probiótico. Qual a quantidade diária ideal? Se você for tomar o kombucha ou o kefir, você começa tomando um copo menor até chegar num copo maior. Em relação aos manipulados, o nutricionista vai saber a dosagem dependendo da sua idade, do seu peso e da sua condição do seu intestino. Grávidas, se elas não tomam antes o kefir ou o kombucha, não é indicado, mas o probiótico em cápsula é indicado e ela deve sim usar. Então não tem contraindicação. A contraindicação vai ser mais na relação do kombucha e do kefir, porque eles são fermentados e alguns podem ter um teor de cafeína, outras substâncias além do efeito probiótico. Qual a indicação dos probióticos? Se seu intestino não funciona todo dia, já é um bom indicativo que você deve tomar o probiótico. Incluir mais fibras, que no caso vão funcionar como fonte de prebióticos, beber a água e o uso dessas bactérias boas, porque vai fazer com que o nosso intestino esteja colonizado de uma forma melhor. A gente pode manipular para cada pessoa um diferente. Então, se você já tomou aquelas cepas, aqueles tipos de probióticos, o ideal é que você vá mudando. Se você tem um problema de pele, se você já tem uma intolerância à lactose, se você tem um intestino irritado, a gente vai manipulando os tipos de probióticos diferentes e vai acompanhando os resultados ao longo do tratamento. Esses probióticos parecem fazer bem mesmo. Lembram da Joana no começo da nossa matéria? Ela já está usufruindo desses benefícios. Hoje, o primeiro benefício que eu passo a perceber é meu intestino funcionando e o meu organismo funcionando melhor. Eu me sinto uma pessoa mais disposta, eu me sinto menos inchada. Sabe esse mundo que você não sabe que existia até você viver ele? Era eu antes de consumir alimentos inteligentes que fizessem com que meu corpo funcionasse melhor.